Olá, hoje eu vou mostrar para vocês que as tetas do dinheiro público estão secando e vou mostrar por onde saiu esse dinheiro. Vou falar também sobre gente dentro do plenário da Câmara que não está querendo que os deputados mostrem para os seus eleitores o que está acontecendo lá dentro via a democracia direta do celular, essa bendita rede social de você que me acompanha. Aliás, se você gostar do meu comentário, põe aí um like. Se não tiver inscrito, inscreva-se também, que aí a gente chega mais rápido aos 400 mil. Lá no Twitter eu já passei de 1.400.000. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu queria estranhar, né? Eu expresso aqui o meu modo de estranhar, que o presidente da Câmara está pedindo que o deputado não se filme, ou seja, não se transmita para os seus eleitores quando estiver ocupando a tribuna. Ele chamou a atenção do deputado que estava lá, falava para os deputados e ao mesmo tempo estava fazendo uma filmagem selfie, né? O que a gente sabe lá dentro do plenário é que enquanto um está falando, os outros estão conversando, estão lendo revista, lendo jornal, estão ao celular, não estão prestando atenção. Então o sujeito vai para a tribuna e quer mostrar para o público em geral, olha, quem me acompanha, vejam só, eu estou defendendo as posições que nós combinamos lá na campanha eleitoral. É assim, né? Teve um outro deputado que chegou a dizer que era um circo, vou ver aqui as palavras dele. Peço que os parlamentares que forem à tribuna utilizem-se da tribuna sozinhos. Isso disse o presidente da Câmara. Depois o líder do DEM disse, isso aqui não é um circo em que as pessoas pegam um celular para ficar transmitindo. Gente, o que é isso? É medo da democracia? Eu já contei aqui que eu assisti na Suíça, na cidade de Windeck, né, uma democracia direta. Na praça da cidade, a população se une para conversar com o prefeito. O prefeito fica lá no alto-falante conversando com as pessoas têm a palavra, como se fosse uma grande reunião entre o prefeito e seus munícipes, né? E estava sob chuva, todo mundo de guarda-chuva, alguns molhados lá e fazendo a democracia direta, né? Não é exatamente a democracia direta da ágora grega, mas é uma transparência que está exigida na Constituição. Então as pessoas têm direito, sim, os nossos representantes, de mostrar o seu trabalho e mostrar o trabalho de seus pares, porque tem gente que tem medo de seus eleitores. Muita gente criticou, né, nas manifestações deste domingo, os 228 que votaram para fazer o COAF permanecer no Ministério da Economia e não ir para o Ministério da Justiça, né? Foi provisoriamente, só enquanto estava em vigor a medida provisória. E disse, não, peraí, esses 228 representam os seus eleitores. Provavelmente os eleitores deles, né, também temem o COAF nas mãos de Sérgio Moro. Se não for assim, eles abandonarão os seus mandatários, né? Os mandantes abandonarão, se não for assim. Mas, enfim, é isso que acontece lá no plenário. Eu falei há pouco sobre essa medida provisória. Ela está indo para o Senado agora, e a gente, o Major Olímpio, por exemplo, que é o líder do governo, tem esperança de mudar, né? O presidente Bolsonaro já se conformou e disse, não, é no mesmo governo, é no meu governo, nós vamos combater a corrupção, seja onde for, no Ministério da Justiça ou no Ministério da Economia, né? Mas o Major Olímpio ainda tem esperança, o partido do presidente, o PSL, tem esperança de mudar, só que se mudar, volta para a Câmara. E o prazo de vencimento dessa medida provisória é 3 de junho, está em cima. Então, realmente é perigoso. E como eu já disse aqui, equivale a pensar que Sérgio Moro combate mais a corrupção do que Paulo Guedes, sendo que ambos são os super do governo, né? Entre outros excelentes ministros, eles são assim a ponta de lança em 2 programas. Eu não vou dizer básicos, né, mas programas importantes do governo. Um é o combate à corrupção, combate ao crime, e outro é o equilíbrio das contas públicas. E por falar em conta pública, eu queria ler para vocês o meu artigo que foi publicado semana passada. O assunto está totalmente atual. Se você não leu nos jornais, são 20 jornais que publicam. Se você não leu, eu vou ler para você agora. Eu nem vou fazer muito comentário sobre o artigo, porque ele está muito claro a respeito desse assunto. Ele se chama As Tetas Secaram.
são as tetas dos cofres públicos do governo. Eu disse o seguinte, escrevi o seguinte: estive na minha cidade natal, Cachoeira do Sul, e visitei um olival que tem 66 oliveiras com 126 anos. Quando elas foram encontradas na fronteira com o Uruguai, já não produziam olivas, porque a terra se esgotara. Foram transplantadas para o solo com acidez corrigida e nutrientes, e eu pude trazer para Brasília. Eu só não mostro porque vai parecer propaganda, mas hoje, por exemplo, eu temperei o tira-gosto com esse óleo maravilhoso das oliveiras centenárias. Maravilhoso. Bom, voltaram a produzir com exuberância. Ou seja, botou adubo, corrigiu a terra, voltou a produzir, né? Oliveiras do passado se tornaram árvores do presente e do futuro com o manejo correto. Aí eu tiro essa lição para o manejo da arrecadação dos governos. O Estado brasileiro está na fase de esgotamento, né? Aquela fase que pegou as oliveiras lá atrás, né, com uma terra já esgotada. A Constituição de 88 previa uma quantidade de frutos muito além do que poderia ser produzido e foi se esgotando. A Constituição Cidadã, eu ponho entre parênteses, entre aspas, aliás, porque é irônico, está cheia de direitos, inclusive para os fora da lei, e benesses, mas com deveres insuficientes para equilibrar os dois pratos da balança, né? Arrecadação, receita e despesa. Despesa e investimento. Ao longo desses 31 anos, os débitos foram consumindo os créditos. Os governos foram gastando. Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. Agora chegou Bolsonaro e não tem mais dinheiro. Como não tem mais dinheiro, se pagamos uma terrível carga fiscal. Eu estou perguntando. Não tem mais dinheiro, mas a nossa carga fiscal, né? Trabalhamos 5 meses por ano.